O que há de verdade na história de que Rogério Ceni pode ser demitido do Flamengo depois da derrota para o Fluminense. No vídeo de hoje do canal do Nicola te trago a resposta. Quero falar também sobre Alexandre Matos. Será que o São Paulo quer contratar o ex-diretor executivo do Palmeiras e do Galo? No vídeo ainda trago detalhes sobre o áudio. Você vai ouvir o que os árbitros de campo e de vídeo falaram no lance polêmico envolvendo o Marinho. Tem informação importante a respeito da busca por um novo treinador no Fortaleza. O Chamusca foi demitido e, para completar, datas da final da Copa do Brasil podem mudar. Você vai entender tudo isso daqui a pouco. Fala aí pessoal, sou o Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, bem legal ter vocês por aqui. Antes de passar todas as informações, pedir para vocês deixarem um like por aqui e se inscreverem no canal. Para se inscrever é super fácil, só apertar esse botãozinho vermelho de inscreva-se, você dá maior moral pro canal que está se aproximando de 1 milhão de inscritos, beleza? No final do vídeo eu te conto como é que você vira membro do canal do Nicola e passa a ter direito a uma série de vantagens. Bora começar o vídeo falando sobre o Fortaleza, que demitiu dessa quarta para quinta-feira o Chamusca, treinador que substituiu o Rogério Ceni, durou apenas 9 partidas. Uma vitória, 4 empates e 4 derrotas. O Fortaleza muito ameaçado pela zona do rebaixamento. O time é o 15º colocado com 31 pontos. Foi ultrapassado pelo Sport, justamente o adversário que o venceu nessa quarta-feira. São 3 pontos de vantagem para o Vasco. Primeiro time no Z4, só que o Vasco tem 2 jogos a menos do que o Fortaleza. E diante desse cenário, contexto bem complicado de um time que não vence as 6 partidas, nos últimos 13 jogos, uma única vitória, o Fortaleza decidiu mudar o comando técnico e tudo indica que Alberto Valentim será o novo comandante do Fortaleza, só não vai ser se o Valentim acabar não aceitando a proposta. Um outro nome especulado seria um plano B para o Valentim, seria o do Enderson Moreira, mas as negociações com o Enderson só vão começar se o Valentim disser não ao Fortaleza. Bora falar agora sobre as finais da Copa do Brasil que devem ter nova data e isso pode causar um impacto enorme na presença do PP. Daqui a pouco você vai entender a participação do atacante do Grêmio. Antes, bora falar a respeito das datas. Originalmente, os jogos entre Palmeiras e Grêmio estão marcados para 3 e 10 de fevereiro, mas a CBF já procurou tanto o Palmeiras quanto o Grêmio para avisar que pode haver mudança nas datas caso o Palmeiras chegue à final da Libertadores da América. Se o Palmeiras chegar à final e não for campeão da Libertadores, perdendo a decisão marcada para 30 de janeiro, a gente deve ter as finais da Copa do Brasil marcadas para 11 e 17 de fevereiro, ou seja, elas seriam adiadas em alguns dias. Se o Palmeiras for campeão da Libertadores no dia 30, ele vai disputar o Mundial de Clubes, marcado para o início do mês de fevereiro. Nesse caso, nesse cenário, as finais da Copa do Brasil acontecem só em 28 de fevereiro a partida de ida e 3 de março a partida de volta. Agora, se o Palmeiras for eliminado pelo River Plate, na próxima terça-feira, o Palmeiras venceu por 3-0 o jogo de ida na Argentina, aí a CBF vai ser capaz de manter as datas de 3 e 10 de fevereiro, é como originalmente está marcada essa final, essa decisão. Por que o Grêmio está tão interessado em relação a essas datas? Porque já existe um acordo do Clube Gaúcho com o Porto para a venda do PP. E o PP tem de se transferir no máximo até 4 de fevereiro para o Porto, senão o clube português não consegue inscrever o PP e aí deixaria de ter interesse na contratação do jogador. O negócio foi fechado em 18 milhões de euros, embora o Grêmio ainda não confirme esse acordo e essa questão financeira. Então, se o Palmeiras chegar à final da Libertadores, o Grêmio não terá o PP em nenhuma das 2 partidas. Haveria a possibilidade de o PP jogar a partida de ida no dia 3 de fevereiro, isso somente se o Palmeiras for eliminado pelo River Plate. Como o Palmeiras deu um passo muito grande em relação à classificação para a final da Libertadores, o Grêmio só vai contar com o PP caso dissasse o acordo com o Porto para a negociação do atacante. Um enorme prejuízo para o time do Renato Gaúcho, até porque o PP é peça fundamental nessa equipe. Bora falar agora sobre o lance mais polêmico dessa quarta-feira, o pênalti não dado em Marinho no empate em 0-0 do Santos com o Boca Juniors. O lance se deu no segundo tempo, o Esquerdós chegou muito forte no Marinho, para mim pênalti claríssimo. Cheguei a contar no vídeo dessa manhã que vi o Santos garfado. O Peixe chegou inclusive a enviar um ofício para a Conmebol cobrando, exigindo explicações da entidade que organiza a Libertadores da América. E a Conmebol liberou há instantes o áudio da troca de conversas entre Roberto Tobar, o árbitro em campo, com 2 dos 3 árbitros de vídeo.
Eram 3 árbitros à disposição ontem, você vai ouvir daqui a pouquinho 2 deles se comunicando com o árbitro em campo. Eles chegaram à conclusão, depois de alguma bagunça, de alguma dificuldade, de que foi um lance normal. A frase usada para definir essa situação foi de choque de jogo. Eu continuo entendendo que houve um erro de avaliação. E esse erro se deu porque os árbitros quiseram se utilizar da câmera por trás. Para mim, o lance que melhor pega a infração cometida pelo Esquerdós era uma câmera de frente. E aí mostra o joelho do Esquerdós batendo no Marinho e causando a queda do atacante do Santos. Os árbitros, tanto em campo quanto os árbitros de vídeo, preferiram usar uma câmera por trás e a partir daí ficou bem mais complicado. Dá uma olhada nesse áudio, vê se você entende o que eles falam. Todo habilitado. Ojo la disputa. Se deja caer. A ver. Tranquilo. Rosa de fútbol. Puntea. Deja seguir el jugador. Retarte, Roberto. No le doy resistencia para atrás. Quiero ver velocidad normal. No le parece. La 3. Se lo busca mucho, dice. A ver, deja seguir. Cámara 3, cámara 3. Cámara 3. Para atrás. Deja seguir. Deja seguir. Deja seguir. Otro ángulo. Ok, le pone la pierna. A ver. Detrás. A ver, desde la beauty. A ver. No. Que no reanude. Ahí está. Cámara 7 también tenés. ¿Cómo lo ves, Eduardo? Cámara 7. Pero ese Quiero ver velocidad normal. Quiero ver normal. velocidad normal. Espérame, Roberto. Retarda, Roberto. Retarda. Perfecto. No, roce de fútbol. Mínimo para ti. Mínimo. Roce de fútbol. Seguimos. Roberto, continúa. Seguimos. Perfecto. De qualquer maneira, concordando ou não com a decisão do árbitro em campo e dos árbitros de vídeo, é muito mais transparente fazer como a Conmebol faz, divulgando no dia seguinte os áudios para mostrar como as coisas têm sido feitas. Várias vezes a gente cobra situações parecidas da CBF envolvendo o Campeonato Brasileiro e a gente raras vezes tem a oportunidade de escutar esses áudios. Bora falar agora sobre Alexandre Matos e a possibilidade de ele virar o diretor executivo de futebol do São Paulo. Todo mundo sabe que o Raí tem contrato com o São Paulo somente até o fim de fevereiro, está de saída e o Esporte Interativo cravou nessa quinta-feira que o Alexandre Matos é o nome favorito do presidente Júlio Casares. Ouvi pessoas próximas ao Júlio para saber o que existe de verdade nessa história e começo a te contar a partir de agora. Logo de cara, quero te assegurar que não houve um contato ainda entre os homens do futebol, para ser mais específico, o Carlos Belmonte, que é o diretor de futebol institucional do São Paulo, com o Alexandre Matos. Não está descartada a possibilidade de o tricolor procurar o Alexandre Matos. Ninguém do São Paulo descarta, mas nesse momento o São Paulo assegura que não abriu conversas com o Matos. A grande verdade é que não há uma definição em relação a quem vai ser esse diretor executivo de futebol. Vou dizer mais, não está descartada nem a possibilidade de o Raí continuar. Se o São Paulo for campeão brasileiro deixando uma boa última impressão, vai haver uma pressão muito grande de torcedores e também de membros do conselho para que o Raí fique mais um pouco, eventualmente até o fim da temporada de 2021. Os novos dirigentes do São Paulo, o presidente Júlio Casares, o Carlos Belmonte, eles querem aguardar cenas dos próximos capítulos. Paulo Pelaipe, Klaus Câmara foram alguns dos diretores executivos especulados recentemente. O nome do Matos também foi especulado, mas nesse exato momento não existe negociação com nenhuma das partes. Será que o Alexandre Matos toparia trabalhar no São Paulo? Aí é uma impressão que eu tenho. Eu acho que trabalhar no mercado paulista seria algo que agradaria demais ao Matos, ele que já teve uma experiência bastante vitoriosa no Palmeiras. O Matos é, nos últimos anos, o maior campeão entre os diretores executivos. Desde 2013 ele ganhou um título nacional, pelo menos por ano, em 5 temporadas. Em 2013, 14, 16 e 18 foi campeão brasileiro e em 2015 ainda conquistou o título da Copa do Brasil. Teve ainda o vice-campeonato em 2017 e saiu do Atlético Mineiro na condição de segundo colocado do campeonato nacional. É de longe o cara com maior currículo, mas tem outros dirigentes que custariam um pouco menos e talvez se encaixariam na filosofia do São Paulo. É tudo isso que está sendo debatido a partir de agora no Tricolor. Repito, não há definição em relação a esse executivo. As pessoas com quem conversei asseguram que ainda não há uma conclusão, ainda não há uma definição de que o Matos será o candidato ideal. Isso ainda vai ser debatido, isso ainda vai ser discutido e os resultados em campo nos próximos dias vão dizer bastante a respeito desse processo. Bora fechar o vídeo falando sobre a possibilidade de Rogério Ceni ser demitido do Flamengo, algo que ganhou um pouco mais de peso, especialmente com o torcedor do Flamengo, depois da derrota por 2-1 pro Fluminense, jogo disputado nessa quarta-feira no Maracanã, válido pelo Campeonato Brasileiro.
há muita insatisfação por parte dos dirigentes do Flamengo em relação ao trabalho do Ceni. Imaginava-se quando ele foi contratado, e ele era unanimidade entre todas as várias alas políticas do Flamengo, todo mundo queria o Ceni, mas quase todo mundo entende que até agora o trabalho dele é decepcionante. E aí são vários os motivos. O primeiro deles, a falta de resultados. O Flamengo correu o risco ontem de ficar 10 pontos atrás do São Paulo se tivesse visto uma vitória do tricolor contra o Red Bull Bragantino, como o São Paulo também perdeu 4-2 em Bragança Paulista, a diferença se manteve em 7 pontos. Mas o tropeço do Flamengo e do São Paulo vão permitir que o Grêmio e o Internacional, que pareciam cartas fora do baralho, voltem à disputa do campeonato nacional. O que mais tem irritado os dirigentes do Flamengo, além dessa questão de falta de resultados? O nível de desempenho do time também relacionado ao aspecto físico. O Flamengo não jogava uma partida há 10 dias. O último jogo havia sido com o Fortaleza, também não havia deixado uma boa impressão, um empate com o Fortaleza no Castelão. E nesse jogo contra o Fluminense, o Flamengo fez um grande primeiro tempo e caiu demais fisicamente na etapa final. Isso chama demais atenção e causa irritação. Outros pontos que não agradam. Vários dirigentes importantes do Flamengo entendem que o Rogério Ceni tem mexido mal, tem feito alterações durante o jogo de forma equivocada. E as entrevistas também não têm pego bem. Foi assim contra o Fortaleza, foi assim mais uma vez na noite de ontem, depois da derrota para o Fluminense. Houve uma conversa um pouco mais demorada entre o Marcos Braz, o Bruno Spindel e o Rogério Ceni depois do jogo no Maracanã. Essas conversas são normais, mas essa em específico, dessa quarta-feira, foi um pouco mais longa. Nesse exato momento, o Rogério Ceni não corre o risco de demissão. Não existe, por exemplo, a possibilidade de você abrir o canal do Nicola nessa sexta-feira e saber que o Rogério Ceni foi demitido. Mas já começa um processo de fritura. O trabalho dele já começa a ser bastante questionado. E se o Flamengo não vencer o Ceará nesse final de semana como mandante, certamente esse processo de pressão vai se tornar ainda maior e talvez insuportável. A grande realidade é que o Rogério Ceni não tem seu futuro garantido para toda a temporada de 2021. Não dá para cravar que o Ceni ficará no Flamengo até o fim dessa temporada. E quando eu falo em temporada, eu estou contando o ano inteiro. Mas nesse exato momento ainda tem espaço para recuperação. Essa recuperação precisa vir rápido, esses resultados precisam começar a aparecer, porque se o Flamengo terminar o Campeonato Brasileiro longe da briga pelo título, quem vai sofrer a primeira vítima dessa história certamente será o Rogério Ceni. E por último tem só uma observação importante. Os homens do departamento de futebol, Marcos Braz e o Bruno Spindel, tentam mostrar para os outros dirigentes do Flamengo que o nível de treinos no dia a dia é muito bom, que o Rogério Ceni é capaz de colocar treinos novos, que exigem dos jogadores com uma cobrança bastante interessante, mas os outros dirigentes respondem aos homens do futebol que não basta fazer treinos bons, que não basta cobrar dos atletas no dia a dia, se dentro de campo, na hora que vale, nas partidas, as coisas não funcionam. Bom, pessoal, eram essas as informações que eu queria dividir com vocês no vídeo de hoje do canal do Nicola. Tô curioso para saber sua opinião a respeito de Rogério Ceni. Você acha que ele já merece ser demitido? Se sim, use o espaço para comentários. Se não, também dê sua opinião. Aproveitando, queria pedir para você deixar um like no vídeo, se inscrever no canal do Nicola, só apertar esse botãozinho vermelho de inscreva-se. Para virar membro do canal é super simples. Na descrição desse vídeo vai ter um link, você vai clicar lá, escolher um dos 5 planos e passar a ter direito a uma série de vantagens, como receber informações via WhatsApp em primeira mão, participar de lives exclusivas do canal do Nicola, tem o bolão do Nicola, a liga exclusiva do Cartola FC, bastante coisa legal, você vai buscar e vai saber mais informações acessando esse link na descrição, beleza? A gente se vê assim que surgirem mais notícias. Até lá, tchau, tchau!